América Podcast. Penso, jogo, existo. Episódio 5. Olá a todos, e aí galera, meu nome é Israel Mendes e esse é o Penso, Jogo, Existo. Eu tô aqui com os meus fiéis escudeiros, Felipe Dalmolin, game designer, e Rodrigo Oliveira, professor pesquisador. E aí galera, prontos pra essa? Vamos lá. Pronto. Então vamos que vamos, mais um episódio e dessa vez a gente vai conversar sobre... Será que existe liberdade nos jogos? E já vou largar um pouquinho essa pergunta para vocês, botando um pouquinho a galera em contexto aqui, dizendo o seguinte, ó. Quando a gente fala de jogos, aí pro ouvinte que tá, talvez... Vou tentar fazer um espectro aqui, sabe? Dizendo que alguns jogos eles nos entregam uma jornada um pouco mais linear, outros jogos entregam uma experiência até um pouquinho diferente do que escolhas, né? A gente tem conversado bastante sobre escolhas, o papel das escolhas na jornada do jogador quando está jogando um jogo. Um ambiente completamente aberto, como por exemplo jogos que tecnicamente a gente chama de sandbox, né? Sandbox é um jogo que praticamente você deixa ali o jogador num ambiente muito livre, muito vivo. Estou falando de jogos eletrônicos aqui para começar, claro que a gente pode também transbordar essa conversa aí para jogos analógicos, mas tentar entender assim, o que vocês acham, como é que bate para vocês assim, mesmo vindo nesse espectro e até fazendo um outro tipo de jogo para botar um pouquinho na mesa assim, a questão dos puzzles, né, que daí também tem uma questão de até onde você vai, você trava, você pode ir para um lugar ou para outro. Eu vou começar com o Dalmolin, que é game designer e tem que passar por esse tipo de definição. Eu costumo dizer assim que para o nosso público aqui entender um pouquinho de processo criativo de jogo, né? O game designer é o cara que define os limites do par ou ímpar, né? O que é o par ou ímpar? O par ou ímpar ele vai significar exatamente o seguinte: as pessoas têm que jogar os dedos juntas no 1, 2, 3 e já, colocando números, previamente deverão ter pedido ou ímpar ou par, para tentar adivinhar o que vai dar no somatório da conta dos dedos. Então isso é o que o game designer faz. A partir daí ele cria uma redoma de possibilidades. Então a minha pergunta, existe liberdade nos jogos? E aí Dalmolin, como é que funciona essa parada? Tipo, o cara é livre ou não é? Sabe? Você que é Deus nessa hora de criar os jogos. Legal. Cara, gostei bastante da explicação do par ou ímpar. Eu vou começar a usar ela para explicar o que eu faço. Eu tô muito feliz que eu também uso essa explicação. Ah, é? Eu uso exatamente isso. Eu nunca tinha visto essa. Eu conheço uma outra que eu acho muito boa, eu vou usar pra... Acho que pode ficar auto-evidente a minha opinião sobre a liberdade nos jogos com essa explicação. Que é o problema da porta. Não sei se tu já viu também. Não. É da Liz England, que é uma game designer. Ela fala que para explicar em festas o que ela faz, por exemplo, ela usa o problema da porta, que é o seguinte: existe uma porta em um jogo. Essa porta, ela tá sempre fechada ou ela pode ser aberta? Se ela pode ser aberta, ela precisa de uma chave para isso ou ela não precisa? Se precisa, de que forma que o jogador fica sabendo disso? Que precisa de uma chave, ou então que não precisava e era só abrir. Se ela não pode ser aberta, como é que o jogador fica sabendo disso? Se ela precisa de chave, como é que o jogador sabe qual chave ele precisa para aquilo lá? Se ela pode ser aberta, ela pode ser fechada de novo ou ela nunca pode ser fechada? Se ela pode ser fechada, isso tranca, por exemplo, inimigos, outras entidades, outros jogadores, ou isso não tranca? Ela pode ser trancada de novo? Então toda essa série de perguntas se referem a uma porta que é um dos elementos mais simples de qualquer jogo. Então ela usa isso para explicar o trabalho do game designer no sentido de qualquer possibilidade ou falta de possibilidade dentro de um jogo é atribuição do game designer definir como que isso é feito e de que forma que são esses comportamentos dentro do jogo, né? Então dá pra dizer assim, o jogador pode abrir uma porta dentro de um jogo, ele é livre para abrir uma porta dentro de um jogo, depende se o game designer e a equipe de desenvolvimento e tudo fez essa porta ser abrível ou não, vamos dizer assim. Acho que do ponto de vista de para que a gente usa esse ferramental de possibilidades do jogador e abertura de possibilidades, eu acho que a gente pode falar um pouco mais adiante, assim, mas o game designer sempre vai ter que ter isso em mente no momento em que
se define o comportamento de um jogo. Sempre vai ter que fazer essa escolha. Isso aqui é linear, é direcionado, é controlado, é direto, ou isso aqui é aberto, é livre, está mais no controle do jogador, ou às vezes isso é direcionado, mas o jogador tem que sentir que não, que a escolha foi dele. Isso tudo são coisas que o game designer precisa escolher. Então, uma primeira resposta, talvez ainda rasa e cínica para a pergunta é: só existe liberdade enquanto o jogo permitir, sabe? Você falou aí, eu me lembrei do gato de Schrödinger. A gente foi um pouquinho quântico na explicação, mas eu entendi o ponto. Eu acho que... E a provocação foi mais ou menos nessa linha, já de cara, né? Eu acho que a gente vai ter que relativizar algumas coisas para conseguir problematizar da maneira correta, penso eu, porque... qual é a liberdade que a gente está conversando, né? Enfim, a gente já conversou isso também em algum outro momento aqui no podcast, mas a liberdade que é entregue para o jogador dentro daquele jogo, ela foi previamente planejada, né? Isso já me direciona para um certo não na tentativa de responder essa pergunta, e não que a gente tenha que chegar a essa resposta, né? Na verdade é o trajeto de buscar que mais nos importa aqui. Mas ao mesmo tempo também existe uma questão de como é que essa liberdade, esse grau de liberdade, digamos assim, ele é entregue para o jogador e como ele vai se sentir, porque no final das contas não existe uma conexão direta entre quem criou o jogo e quem está jogando o jogo, salvo por redes sociais, mas não faz parte desse recorte de raciocínio. Então, não existindo isso e sendo apenas o jogo essa porta, para usar a mesma metáfora, né? Me parece que, de cara, eu posso também tentar ir pro ponto de vista do jogador, e daí me parece que se o jogador se sentir livre o suficiente, a resposta já tende para um sim. Né? Então, assim, eu já estou colocando assim, uma certa relativização, uma certa referencial, né? Einstein dizia isso, né? Depende do referencial. Então, assim, é uma possível abordagem para o problema. Mas eu acho que a gente pode ir mais fundo aqui na jogada, sabe? Tipo, mesmo um sandbox em que realmente é possível fazer muita coisa num jogo que entrega muita liberdade, pelo menos uma liberdade aparente, né? Aí seguindo na minha linha, vou passar a bola para ti um pouquinho, Rodrigo, também. Como é que você vê esse espectro, assim, sabe, de possibilidades e até outros exemplos que talvez eu não tenha conseguido alcançar aqui, né, de jogos? Eu tendo a pensar que os jogos, eles oferecem uma liberdade mascarada. Não quer dizer que ele não oferece liberdade, mas é uma liberdade que está vestida de uma não liberdade. Até porque, se a gente pensar, né, por uma ideia filosófica de concepção de jogo, a gente já mencionou o Johan Huizinga aqui, do jogo enquanto um círculo mágico, uma redoma em que você está sujeito a regras que não são as regras da vida, né? E as regras da vida são muito mais regras, mas são, ao mesmo tempo, também são menos regras. Né? É dual isso, né? Na vida, eu respeito regras por um motivo, e nos jogos eu respeito por outro motivo. No caso dos jogos eletrônicos, eu não tenho como desrespeitar as regras. Elas são impostas, e tudo que eu posso fazer estão dentro daquelas regras. Alguns jogos vão ser procedurais, né? Vão se construir à medida que você está jogando, né? A gente pode mencionar o Dwarf Fortress, que é um jogo incrível, de um tamanho absurdo de quantidade de coisas que acontecem no jogo, mas ao mesmo tempo ele é simples, né? Ele é visualmente simples, ele tem um visual simples, algumas mecânicas não são tão simples assim, mas algumas coisas alguns jogadores nunca vão ver e elas não foram programadas. Rodrigo, só dá um contexto do que é o Dwarf Fortress. O Dwarf Fortress é um jogo que você tem uma comunidade de anões perfurando um solo, uma caverna, e você vai cultivar coisas, vai ter uma fazenda subterrânea, vai pegar minério, vai melhorar, você vai poder melhorar a ponta da picareta para poder extrair melhor um negócio. Assim, é um mínimo detalhe, cada coisinha que você vai calibrando, mas o jogo ele vai se montando à medida que você vai jogando, só que nem toda essa montagem foi prevista pelos desenvolvedores. Muito do conteúdo desse jogo, ele se dá da seguinte forma: os programadores, os desenvolvedores, eles programaram uma espécie de uma inteligência artificial que vai oferecer conteúdo para o jogo. Então, nem todo o conteúdo que vai aparecer no Dwarf Fortress é um conteúdo que pessoas pensaram, mas que pessoas pensaram
que tipo de conteúdo que vai ser previsto. Então tudo foi previsto, mas algumas previsões são feitas por uma máquina. Então, e o Dwarf Fortress ele tem um visual de pixels, ele não é um... Acho que hoje deve ter uma interface aí mais visual, mais iconográfica, mas ele é tão complexo que acaba que as pessoas que jogam Dwarf Fortress preferem nem usar o visual mais bonitinho dele, por causa da quantidade de memória que ele acaba ocupando, né? Então esse jogo ele é muito aberto, você toma muitas decisões, eu acho que ele é até mais aberto do que os sandboxes que a gente conhece, assim, tipo... Mas ao mesmo tempo ele também tem as suas restrições, porque ele é um jogo 2D. Eu não conheço nenhuma interface gráfica do Dwarf Fortress além da clássica. Eu só sei que existem outras que são mais desenvolvidas. Mas assim, de qualquer forma, está dentro de uma redoma com regras específicas e que o jogador ele vai ter uma quantidade muito grande de tomadas de decisão, e essa tão grande de tomadas de decisão, que às vezes é difícil até de contar, se assemelha um pouco à vida que não é jogo, né? Nesse exato momento em que eu estou falando aqui, eu tenho uma quantidade quase infinita de tomadas de decisão que eu posso ter sobre o que eu vou falar, sobre como que eu vou gesticular, inclusive sobre coisas absurdas. Eu não vou dar nenhum exemplo para não dizer tal assunto, mas eu poderia, a partir desse momento, fazer uma infinidade de atitudes, e isso vai ter uma consequência, né? Vai ter uma consequência de alguma maneira. No jogo, de alguma maneira, toda essa infinidade, entre aspas, de ações que eu faço, vão ter reações que são previstas de alguma maneira. Por isso que eu chamo de uma liberdade que ela está mascarada de alguma maneira. Mas eu não consigo dizer que não tem liberdade, porque eu acho que é um elemento de liberdade você poder tomar decisões. Né? Se a gente pensar num jogo de damas, jogo de damas você vai ter ali uma quantidade de assim, umas 12 pecinhas, e o outro jogador vai ter 12 pecinhas. Na minha primeira vez de jogar, eu só posso jogar com as primeiras 4, né? Porque elas estão liberadas, e eu só posso mover ela diagonalmente numa casa da mesma cor. Aí o meu oponente vai jogar, e aí nós vamos tomando decisões com base nessas peças que vão se movendo. E uma estratégia de jogo de damas ou de xadrez, né? É de você ir tendo mais oportunidades, ampliando suas tomadas de decisão. E quanto mais decisões, mais complexo o jogo vai se tornando, e você vai ter vários efeitos nisso, né? De, sei lá, tem um conceito chama análises parálises que alguns jogos oferecem, que você fica paralisado por ter muitas possibilidades. Por ter muitas possibilidades. Então, né, falando pelo viés do game designer, às vezes o game designer fica numa divisão ali entre vou dar todas as oportunidades, mas será que dou poucas no começo para que o jogador se habitue à maneira de tomar decisões? É uma espécie um jeito bem construtivista de pensar o conhecimento dentro do jogo, né? E a própria regra, o substrato do jogo, ela é uma regra, é uma restrição de liberdade, né? Você acabou de falar das damas, a gente usou o exemplo do par ou ímpar também. Nas damas, não pode começar andando com a peça para frente, sem ser na diagonal. Exato. Ponto, é uma restrição primeira que faz com que o jogo comece a existir. No par ou ímpar, eu não posso colocar 2,5 no dedo, porque isso não dá jogo. Não dá jogo, Então né? existe essa restrição de liberdade também, que é não trabalhamos com números fracionados. Interessante um 2,5 no jogo, né? No par ou ímpar. Eu vejo que de cara a gente consegue perceber assim que realmente tem uma tensão entre a liberdade e as regras, né? Então as regras realmente são esse recorte, esse limite de possibilidades que é entregue para o jogador. Até quando eu fiz um mestrado, eu estudei a ludificação do poema, né? Então o poema de maneira lúdica, né? Como jogo, fiz um livro interativo. E escolhi estudar também, um dos teóricos que eu escolhi foi uma escola de literatura potencial francesa, chamada Oulipo. E eles tinham muito isso, eles trabalhavam com a questão dos constraints. Eles diziam que o arremesso do criador para a criatividade se dá a partir do cerceamento dela, da criatividade, da liberdade, no sentido de que os constraints agem de uma forma que você precisa, a partir deles, a partir dessa restrição de possibilidades, ser então criativo. O foco ali especificamente era em criatividade, né? A gente está falando um pouquinho diferente, mas também entendendo que a importância das regras e a importância desses constraints para que a gente consiga então extrair momentos de prazer, né, no jogo em si. E outro ponto que você fala ali, Rodrigo, eu traria aqui também, quando você fala que o ambiente ele oferece realmente alguma liberdade, né? E a gente trabalha com sistemas de escolhas, a gente já conversou isso nos conceitos bem iniciais, nos episódios iniciais, e
pelo fato de o jogo ser uma plataforma, uma ferramenta interativa, existe esse papel de primeira pessoa do jogador, né? Então ele toma as escolhas, ele toma as iniciativas e avança a narrativa do jogo, e narrativa não é do ponto de vista cinemático aqui, é puramente o avançar das coisas, né? O progresso do jogo, ele que faz o progresso do jogo avançar. E ele tem que escolher entre uma coisa, entre A ou B, e muitas vezes isso também nos joga numa situação de que o jogo perde um pouco, perde a mão, né, do jogador, por se tornar um jogo ou enfadonho, um jogo muito, muito complexo, muito difícil, a pessoa descola. Aí também um pouco disso que a gente vem conversando, que é uma particularidade dos jogos, né, que é essa questão de como o jogo ele tem algumas portas de acesso, né, você precisa ter algumas chaves de acesso, aceitar algumas premissas prévias para conseguir aproveitar o jogo enquanto enfim, plataforma de entretenimento, né, artefato de entretenimento, vamos dizer assim. Claro, a gente também está falando um pouco do círculo mágico, embora seja uma coisa um pouco mais simbólica, né, eu estou sendo um pouco mais literal nesses limites aqui, mas eu traria mesmo a questão de, é por isso que quando se está fazendo um jogo, né, ou mesmo quando se encontra isso na internet, a gente trabalha muito com a questão dos bugs e dos cheatings, né? Que na verdade são as trapaças que as pessoas encontram, assim. No passado tinha muito isso, né? Eu acho que a principal coisa que todo mundo que jogou videogame nos anos 80 e 90 vai lembrar do frente, trás, esquerda, direita, BA, start, né? Isso era um dos Konami códigos. Code, é o Konami Code. Exatamente, era um código da Konami mais famoso que tinha para você desbloquear algum tipo de vantagem, de superpoder ou desbloqueio de conteúdo mesmo. E isso era muito característico. Então aí está, mas a partir de uma outra gerência, uma gerência que vem de uma outra dimensão, né? E de novo eu tô fazendo uma conexão de que lá do primeiro ou do segundo episódio, de que o jogo ele tá limitado naquelas dimensões que ele é entregue, e por dimensões eu também tô colocando aqui grau de liberdade lá dentro, sabe, tal qual a gente tem as nossas 4 aqui. Sim. Supostamente as que a gente conhece, né, 3 físicas e uma tempo, né, espaço-tempo. Lá dentro existem essas dimensões acontecendo, mas a gente chega como game designers que somos, né, e interfere nisso, na possibilidade disso acontecer. Então a gente entrega uma possibilidade extra de liberdade, porque a gente não está naquele plano, estamos num plano maior. Não sei se maior é exatamente a palavra, mas estamos num plano externo, né? Externo àquilo ali, e que é um guarda-chuva em relação àquilo. Isso, claro, se a gente for largar isso aqui para um papo mais filosófico, teria que ter toda uma outra série de episódios aqui. A gente poderia estar diante de uma possibilidade, existe isso como possibilidade realmente de o que a gente vive aqui, né? Qual é o sentido da vida, é ser realmente algo laboratorial, um ambiente de testes. Mas o jogo não deixa de ser isso para um ambiente de testes. A questão é que a inteligência artificial não necessariamente sabe que está colocado. E só um último ponto que eu queria também trazer para vocês, que eu acho que é um insight interessante, é que nos jogos procedurais eu enxergo também que às vezes a máquina, né, que vai criando aquilo, de certa forma ela está criando como fluxo de consciência. Então ela acaba sendo um fluxo de consciência meio robótico dentro do jogo. Claro, sempre com as variáveis externamente implantadas ali. Mas é interessante porque a gente está pulando lá para dentro para entender se existe liberdade lá dentro, embora o jogador ele esteja aqui fora, né? Mas ele se conecta diretamente com o que está acontecendo lá dentro. Diferente da vida, a máquina não improvisa, né? Eu queria colocar duas coisas sobre o bug e o cheating, né? E a trapaça. A primeira coisa, assim, é um exemplo. Imaginar que a gente está aqui jogando uma partida de pife, canastra que seja, né? A regra do jogo é na tua vez de jogo. Você tem 9 cartas na mão, na tua vez de jogar você pesca uma e você tem que escolher se você vai pescar do descarte ou do maço fechado. Você vai ver se você combina essas cartas com tua trinca, né? Ou tua sequência, ou com a tua trinca de cartas, etc. E depois você descarta uma outra carta. Tudo isso tem um processo de decisão. O jogo não te dá a liberdade de você decidir pescar uma carta da mão do outro jogador, permanecer com cartas, ou pescar 4 cartas ao invés de uma, enfim. Porque isso descaracteriza o jogo. Isso faz com que não seja mais pife que você esteja jogando. Assim como um jogo de damas. Se eu tomar a decisão de andar não uma casa com uma dama simples, uma pecinha simples, e andar 5, ou se eu tô jogando na casa preta eu vou pra branca, ou se eu tô jogando xadrez eu quero andar com um cavalo igual andando com a dama, é trapaça, é bug, eu estou desconstruindo o jogo e não é mais xadrez que eu estou jogando. Isso. É outra coisa, então não é mais o jogo. Já no jogo digital, os bugs são acidentes, né, de desenvolvimento, e aí alguns jogadores podem explorar isso, e o bug passa a ser um exploit, né, passa a ser algo a ser explorado, mas o cheat não. A trapaça ela está prevista, né, o código que tu mencionou, ela
ela pode ser implementada e às vezes ela é um assunto para gerar alguma coisa. E a segunda coisa que eu ia falar pro Tite, eu já coloquei num jogo que eu desenvolvi um bug proposital. Porque eu queria fazer um teste, eu queria ver se aquilo funcionava. Se vocês me permitirem, eu coloco rapidamente. O jogo em questão era o Rede do Crime, né? Era um jogo, um RPGzinho de browser, né? Em que você tinha que ir ficando em botões para preencher barrinhas e isso ia cair ali uma arminha pra você ia melhorar o seu personagem, etc. Não importa tanto o jogo em si, mas sim a ideia. Eu quis fazer um experimento, eu tinha esse controle, né? Essa coisa que o Israel diz de uma certa divindade ali, né? No jogo, e eu queria fazer um experimento em que eu em algum momento eu fiz com que uma missão específica, ela era muito melhor de fazer do que as outras. Normalmente as missões elas são proporcionais, o jogo pede um balanceamento de acordo com a progressão, que o jogador deva ir cumprindo com a dificuldade, tendo que melhorar o seu personagem ou sua habilidade para poder ir avançando. O que eu fiz foi pegar uma missão, uma ação do jogo mais antiga e dar nela ali uma espécie de uma recompensa maior do que deveria. E eu quis ver quanto tempo levava para isso aparecer de alguma maneira, para que os jogadores percebessem e realmente começassem a fazer essa missão mais do que as outras. E aí eu fui acompanhando online, demorou um pouco mais de tempo do que eu imaginava, assim, demorou umas 2-3 horas, era um jogo online, né? Mas aí eu mesmo usei meu próprio perfil na época do Orkut, entrei numa comunidade e disse, galera, descobri um bug aqui no Rede do Crime e tal, e falei, na missão tal. No momento em que eu coloquei isso, foi uma questão, aí eu comecei a monitorar o que ia acontecendo. A missão começou a aumentar a quantidade de pessoas que começaram a fazer essa missão, e além disso, sites que divulgam trapaças e cheats de jogos começaram a alimentar seus conteúdos com isso. Então eu fui o game designer que propus duas coisas: comportamento do jogador em jogo e comportamento da pessoa fora do jogo e também de uma espécie de uma mídia ali ao redor. Então, de alguma maneira, eu não sei se deveria me orgulhar tanto dessa história, né? Porque ela carrega consigo umas atitudes questionáveis, mas de alguma maneira eu conduzi a atitude tanto dos jogadores em um jogo, mas também dos sujeitos fora do jogo. E é um poder muito grande, né? É um poder muito grande que a gente acaba tendo porque, cara, o Rede do Crime tinha 150 mil pessoas jogando, às vezes, alguns picos ao mesmo tempo. Então, é muita gente que está, de alguma maneira, direcionando esforço e tempo para uma coisa ao redor de decisões que eu estou oferecendo. E quando eu digo eu, é tipo assim, eu era o game designer do jogo, não era outra pessoa. Então, se as pessoas estavam ali coletando, sei lá, tal coisa, estavam querendo fazer tal prática, era porque eu tinha previsto aquilo, mas eu dei muitas práticas, muitas oportunidades de ação para elas. Elas é que escolhiam quais que elas iam fazer primeiro ou não. Jogar bem era tomar as melhores decisões, né? Só que essas decisões, elas podem ir se alterando à medida que o jogo vai evoluindo também. E aí, acho que cabe ao game designer também pensar que você não pode dar um caminho linear, só um caminho possível, né? E aí a gente tem alguns conceitos pro jogo, tipo, a gente pode pensar no Jokenpô, né? Pô, se você for por um lado, você vai ficar forte em relação a um caminho, mas fraco em relação ao outro. Isso é brilhante da gente colocar esse tipo de decisão, né? De fazer com que o jogador pense que o jogo é um lençol curto. Se você descobrir os pés, se você cobrir a cabeça, você descobre os pés. Isso faz com que cause emoção, né? De pensar, cara, eu tô tomando uma decisão e ela é consequente, né? Claro. Eu sinto mais um exemplo muito legal sobre tomar de decisão e liberdade de jogos de mesa, né? De board games, né? A gente joga um board game, enfim, qualquer, e é legal, tem uma partida, aquilo acontece num tempo e espaço, mas os board games, as regras, nós podemos descumpri-las. Diferente do jogo digital, no jogo de tabuleiro, nós temos a capacidade de descumprir as regras. Isso acontece até com certa frequência. Mas tem um jogo em especial que eu queria mencionar sobre a questão da liberdade, né, de tomada de decisão, que é o Pandemic Legacy. O jogo Pandemic Legacy é um jogo da série Pandemic, é um jogo cooperativo em que os jogadores jogam todos juntos contra o jogo. Mas no caso do Pandemic Legacy, em algum momento, dependendo das coisas que acontecerem no jogo, você deverá rasgar cartas e destruir componentes do jogo e colar adesivos no tabuleiro, de maneira que as consequências das suas decisões, elas são definitivas. E só o fato de que no jogo de tabuleiro você tem uma consequência real de ter que rasgar uma carta faz com que o jogo tenha um nível de emoção que eu não sei descrever pra vocês em outra coisa. E tem um peso isso, né? Porque você não vai mais poder ter aquela possibilidade, ter a liberdade de tomar aquela escolha, porque agora é uma limitação física e concreta, tanto quanto no videogame é impossível. Exatamente. Usar aquilo lá. Não tem consequência no videogame pra vida
pra vida fora do videogame. No próprio jogo de mesa, que consequência que é a partida... Claro, a gente poderia aqui falar, pô, o cara não gostou de perder e me deu um soco. Né? Não é sobre isso. Mas assim, no caso do Pandemic Legacy, desse exemplo, tem outros jogos que fazem a mesma coisa. Era assim, cara, nós precisamos aqui conversar sobre uma tomada de decisão juntos, porque dependendo do que acontecer, eu vou ter que rasgar uma carta, eu vou ter que destruir o tabuleiro e nunca mais a gente vai ter acesso àquela carta e esse jogo não vai mais ser jogado da mesma forma. Só o fato de você tirar a consequência do círculo mágico torna... Eu tô arrepiado aqui de descrever pra vocês a emoção que é jogar um jogo como esse. É uma outra experiência. Parece que a liberdade ela foi limitada à possibilidade de uma consequência fora do jogo. E isso, a gente poderia pensar que absurdo, como assim? Eu comprei um jogo por, sei lá, R$350, que é super caro. Sim. E aí eu vou ter que rasgar cartas? Sim, é essa a experiência. A experiência é essa, sabe? Então, a gente poderia trapacear pra não rasgar a carta ou guardar a carta no envelopinho e tal. Mas quando a gente jogou lá, eu e meu grupo, a gente quis rasgar as cartas. Eu quis, inclusive, que outras pessoas rasgassem a carta no meu lugar. Apesar de ter sido eu que comprei o jogo, eu quis que outras pessoas tivessem a experiência de destruir um jogo. E é algo que eu nunca esperei que eu fosse ter numa partida de um jogo de mesa. Então, nós tínhamos milhões de decisões pra tomar. Mas a gente pensava... Por isso que eu acho que eu questiono um pouco o uso do termo de livre-arbítrio aqui, sabe? Porque quando a gente vai pensar que tem uma causa e tem um efeito, tem uma tomada de decisão e tem uma consequência, no jogo não tem. As consequências, elas são insípidas, né? Tipo, jogando um xadrez, se eu perder uma partida pra você, Felipe, a gente joga outra, eu vou perder de novo, mas no raiva eu vou vencer. Inclusive, nós temos que fazer uma desforra nessa, né? Mas o que eu quero dizer é que o jogo não tem consequências de verdade, né? E isso é brilhante porque você pode experimentar. Tipo, quando você atropela uma velhinha no GTA, nenhuma velhinha foi machucada. Sim. Claro que isso vai falar sobre o seu entendimento de velhinhas caminhando na calçada, mas é isso que eu acho brilhante sobre liberdade dentro do jogo, sabe? Rodrigo, deixa eu fazer só um comentário sobre a coisa do cobertor que me chamou muita atenção. Eu acho que quando a gente fala de o que é qual é esse trabalho de restrição de liberdade, de definição de regras e coisa, tem tudo a ver com essa tua metáfora do cobertor, de não tem como tapar a cabeça sem descobrir os pés e coisa, porque vamos pegar de novo o teu exemplo do rei do crime, assim. Essa ação que você criou aí, que agora ela vale muito mais do que todo o resto do jogo, ela é muito mais, o custo-benefício dela é muito melhor. Essencialmente o que isso faz é que os jogadores migrem para essa ação como sendo a única possível. Existe e tenham a sensação de que estão superando o jogo. Claro, que é o que a gente chama de min-maxing, que é o jogador, ele vai tender a minimizar esforço e maximizar a recompensa. Ganho, isso. De forma que... O que é uma pressão evolutiva também, né? Claro. É natural da forma como a gente encara sistemas que não estão no nosso controle, né? Exato, a gente precisa minimizar esforço e maximizar ganho, né? E aí tem um game designer que é o David Sirlin, que ele fala sobre... Ele trabalha com jogos de luta e é jogador de jogos de luta também. E ele dá um exemplo muito interessante que ele concebeu, ou chegou a testar, não lembro agora, um jogo de luta em que você monta o seu personagem, escolhendo qual é a perna, qual é o braço, qual é o torso, a partir de várias peças, e dependendo de como você monta, as tuas possibilidades são outras, as tuas capacidades são outras, ele tem poder X ou Y, dependendo de como você montou, de forma que ele fez um jogo, ou imaginou um jogo, que tem bilhões de personagens controláveis. Na prática, o que ele diz que acontece com um experimento desses é que vai existir uma dessas combinações lá no meio que ela é a melhor combinação. Então, o jogo, o que vai acontecer é que, colocando na mão dos jogadores isso, uma vez que se encontre essa combinação melhor, não é mais um jogo de bilhões de possibilidades, é um jogo de uma possibilidade. Que nem o Magic, né? Que nem os cartinhos de Magic. Acaba também, tendo as construções que são as vencedoras, as certas. O famoso metagame, né? O metagame, o Hearthstone tem isso também, que a cada temporada muda qual é o baralho certo, o meta. Então o trabalho do game designer acaba sendo pra gente oferecer liberdade, decisão, poder de escolha, ou no mínimo essa fantasia. Às vezes isso passa por restrição, por saber colocar as paredes no lugar certo, porque um espaço 100% aberto não necessariamente quer dizer que o jogador tem todas as possibilidades que ele gostaria de ter. Os constraints, né? Eu me lembrei de um queria trazer para vocês também um texto que eu escrevi há bastante tempo atrás e que
Acho que esse exemplo ele é perfeito, assim, porque todo mundo tem acesso, pelo menos, a isso da cultura pop, que é o futebol, tá? O nome do texto, o título do texto que eu escrevi na época era O Juiz é um Bug. Esse era o nome. Que oportuno. O juiz é um bug. O juiz de futebol é um bug. Exatamente. Não pra você ver, né? Como eu busquei na minha memória e estava contextualizado num tempo, hoje já ganhou uma outra camada. Mas é bem por aí. Mas é um juiz de futebol. O juiz de futebol é um bug, né? O juiz era um bug. E a minha tese, a tese desse meu texto era a seguinte, que salvo em questões interpretativas do futebol, toda vez que o juiz errava porque ele não via alguma coisa, ou que ele errava de fato em questões objetivas, ele se transformava num bug e desbalanceava completamente o jogo. Por desbalancear, entenda assim, inverter a vitória de um jogo, fazer um time perder um campeonato, coisa assim. E isso aconteceu N vezes. E o futebol em si, ele tem um pouco dessa sacralização, digamos, ele é meio intocável, assim, porque, enfim, eu acho que ele é, sem dúvida nenhuma, ele é o esporte mais popular, assim, né, do ponto de vista, pelo menos, de cultural, planeta. Mas eu sempre notei isso, assim, nossa, era preciso, e hoje em dia a gente tem isso, que é o VAR, né, a entrada do juiz de câmera, né, de vídeo, mas eu sempre, desse texto, quando eu consegui organizar esse raciocínio, eu criticava essa presença do juiz, salvo nas questões interpretativas. Então, o curioso que acontece hoje é o seguinte, né, em tese, o juiz de vídeo, ele resolve o problema, porque ele tem a possibilidade do replay, o próprio juiz de campo tem uma casamatinha pequena dele ali, uma tela, que ele vai lá e confere. A questão é que muitas vezes existe ainda uma certa zona cinza de interpretação. Então as pessoas ainda continuam criticando porque dizem, não, mas não foi. Mas quando a questão é interpretativa, e por que eu estou falando isso num contexto de liberdade? Porque no final das contas, quando a gente tem o cercado correto, né, os limites corretos do que pode e do que não pode fazer, né, os limites do par ou ímpar, vamos chamar assim, o jogo só é justo quando jogado daquele jeito, né? Porque daquele jeito ele foi pensado a partir de um balanceamento perfeito de pedra, papel e tesoura, metaforicamente falando, né? Mas tipo, enfim, ele foi pensado daquela maneira ideal. E quando ele sofre esse desbalanceamento por algum acidente, que pode ser um cheating ou um bug, realmente o jogo já é outro jogo, ele é outra coisa. Com todos os jogos de futebol, os juízes, eles cometem erros. Estão programados para cometer erros. É muito comum que o jogador de FIFA, Pro Evolution Soccer, o que seja, às vezes esteja jogando nos jogos de videogame. Sim, está previsto um nível de erro de acordo com o juiz. Porque faz parte do futebol isso. Talvez com a entrada do VAR, eu confesso que eu não entendo muito de futebol, mas com a entrada do VAR, o jogo de videogame talvez receba isso também. Se o VAR diminuir a quantidade de erros que um juiz, né, um juiz de verdade, um juiz físico, uma pessoa comete no jogo, por que o videogame vai continuar oferecendo? Porque hoje os jogos de futebol existe essa margem, ele não é perfeito. Por exemplo, eu jogo bastante FIFA, né? E tipo assim, o VAR já tinha entrado no FIFA do ponto de vista da correção, mas só como replay de câmera mesmo, nos mesmos moldes do vôlei, por exemplo. Então assim, às vezes o juiz apitava o gol, mas daí ia lá, daí era uma questão bem cinemática mesmo, né? Existia uma câmera, uma sequência de câmera que mostrava a bola batendo fora da linha, entendeu? E daí dizia no goal, né? Então, tipo, não tinha sido gol e revertia exato, ele revertia aquilo. Claro, isso aí é do ponto de vista principalmente da emoção, né? Porque gera um parêntese de tensão, né? Que aquilo ali passa e você confirma ou reverte. Mas, por exemplo, eu sempre fui muito crítico a uma frase que as pessoas sempre diziam em debates e elas colocavam assim, ó, não, errar é do jogo, o juiz erra, ele faz parte, e dizia assim, a banca paga e a banca recebe, sabe? O juiz erra para um lado, mas também erra para o outro. Mas na verdade, para mim, é o acúmulo do equívoco, é o acúmulo do bug. Então tem dois bugs, e não que eles se anulam e tudo fica certo. É como dizer que um erro justifica o outro erro, né? Não. Nesse caso equivale-se, né? Ou balanceia o outro erro. Se a gente for pensar de um ponto de vista super forçadamente de metagame design, ele até dá uma balanceada sim, mas é por uma outra perspectiva. Na linha de rigor de regra que a gente está colocando aqui, para entender qual é a liberdade que se tem, isso não deveria acontecer de maneira alguma. Isso que tu falou de balanceia erra para um lado, mas erra para o outro também, é muito o que a gente fala sobre a presença de sorte no jogo, né? De aleatoriedade, que é... Sim. Tira o rigor estratégico da coisa um pouco,
mas tá valendo pra ti tanto quanto tá valendo pra mim. Só que, beleza, pra sorte esse argumento eu acho que é válido, eu acho interessante ele, mas é engraçado que a gente esteja falando da sorte a mesma coisa que a gente fala pro juiz, que não é esse o papel. Não é o juiz não é um dado que define pra quem foi o gol. Essa é uma outra abordagem que é possível para tentar resolver de uma maneira meio enjambrada o papel de um juiz que deveria estar agindo de maneira, salvo nas interpretativas, de maneira objetiva. Sim. Chamando ele como um elemento randômico. Eu também usava essa nuance no texto. Isso era o máximo que eu conseguia alcançar para justificar o erro do juiz, de uma maneira randômica. Cara, Só que tu me convenceu que o juiz é um bug, cara. O juiz dele da margem é um bug. Só que por design, ele não foi pensado dessa forma, então é mais por acidente. Aí eu vou entrar numa outra coisa que eu queria puxar pra vocês, que são os comportamentos emergentes, né? Então assim, às vezes a gente também tem isso aí, comportamento emergente, só para explicar pra quem tá ouvindo, na verdade é um conceito de quem estuda sistemas, né? Então assim, um sistema às vezes ele é pensado para uma coisa, funcionalmente falando, mas a partir dali as pessoas encontram uma maneira de fazer o uso daquele sistema de uma forma diferente, às vezes muito completamente diferente daquilo. Se apropria, né? Uma se apropria, Eu não tô falando aqui de engenharia reversa, que é uma outra coisa, tá? Eu tô realmente querendo, e eu vou dar um exemplo disso, tá? Um exemplo que tinha amigos meus no sistema de check-ins, a gente fazia isso, né? Sistemas de check-ins do Facebook, há muito tempo atrás. Foursquare. Naquela época do Foursquare. Mas especialmente no Facebook, que ele realmente é mais social, assim, plenamente social. Tinha alguns amigos meus que a gente tinha por brincadeira se taguear em ambientes constrangedores. Então a gente fazia um check-in, por exemplo. Eu cansei de fazer check-in em, por exemplo, clínica de fertilidade masculina, sabe, com fulano de tal. E isso ia para uma postagem pública, social, e todo mundo ficava, que é isso que vocês estão fazendo aí? Não estava acontecendo aquilo, mas a gente inventou uma brincadeira a partir daquilo. Isso é um comportamento que emergiu a partir das possibilidades que o sistema nos entregava. E o cara tá indo em galera pra lá ainda. Exatamente. Não, e outro exemplo é as pessoas começaram a vender coisas em grupos de Facebook, o Facebook não tinha uma previsão de marketplace, e de repente o Facebook percebe, é um comportamento emergente, e o Facebook inclui isso nas suas possibilidades, né? Então, exatamente, isso aí são nitidamente a gente encontra no sistema, mesmo ele tendo sido criado com as suas limitações, ainda assim graus extras de liberdade, né? Porque as pessoas encontram uma maneira. E aí pode até ter um pouco disso, né? Dessa questão de um mecanismo de pressão evolutiva que as pessoas dão um jeito de não necessariamente sobreviver, nesse caso, seria uma espécie de homo faber, mas de se divertir como um homo ludens de uma maneira alternativa àquilo que lhes foi entregue, né? Eu sempre dou o exemplo do Instagram, quando a gente tá falando de sistemas de pontuação e jogos se integrando na vida, assim, que ninguém ficava tirando foto de comida e mostrando pros outros antes do Instagram, mas a partir daquele sistema se descobre que isso é uma coisa que pontua bastante nesse joguinho. Nada no Instagram fala nada sobre foto de comida também, não existe uma regra, poste foto da sua comida. Nem gato, mas pela forma como a internet funciona e o coraçãozinho lá funciona e coisa, e isso começa a pontuar muito, comida bonita, gato fofinho, e isso toma conta da... Isso é um micro recorte de um efeito borboleta, né? Que é entregue para as pessoas. Falando assim. de gato fofinho, eu vi uma notícia esses dias de um desenvolvedor que está fazendo uma espécie de um sandbox, não é bem aberto, não é tão caixa de areia assim, o que é bem sugestivo, que você joga com uma gangue de gatos resolvendo mistérios. O que é engraçado se o jogo for uma caixa de areia, né? Porque dá margem pro jogo ser uma porcaria, né? Vira uma meta-piada. Gato, caixa de areia. Ok, desculpa, gente. Não, tudo bem, acho que tudo é válido aqui. Tamo num bate-papo e a galera tá entendendo. Mas eu quero muito Alguns jogar... até podem ter dado umas risadas aí. Pra ser legal. Tá bom. Mas um exemplo de comportamento emergente eu queria trazer um pouquinho do episódio que eu vi. Eu sou bastante viciado em Black Mirror. E eu vi o episódio Striking Vipers. Spoiler agora pra quem não viu, tá? Pra quem não viu, então a partir de agora vai ter um rápido spoiler aqui. Basicamente os caras tem dois amigos lá, eles têm uma situação, um cara já tem família, o outro é um pouco mais aventureiro na vida, assim, né? Mais solteiro, tudo fica pulando assim de aventura em aventura, mas eles têm por hábito existe uma passagem de tempo no episódio, né? Mas eles têm por hábito desde alguns anos antes, na amizade deles, jogar um jogo juntos, né? Um jogo de luta, tal qual o Street Fighter, e o tempo evolui também a tecnologia, eles recebem um pouco daquele chip que eles colocam na têmpora, assim,
e o jogo passa a acontecer, então, nesse avançar do tempo, em realidade virtual. Né? Então eles se projetam, eles até têm um joystick e tudo, mas eles controlam aquilo ali de uma outra forma. Só que dentro daquela evolução da tecnologia que o Charlie Brooker sempre coloca, assim, né, que é a problematização toda, eles passam a sentir sensações. E lá dentro... E é um jogo de luta, né? É um jogo de luta. E tem 10 anos atrás eles estão lutando com controles e na TV. Exatamente, com joystick normalmente. Agora eles já estão dentro do contexto de então, sensação. Exato, tem essa evolução e é importante essa nuance, que existe a sensação. Então eles encontram, eles vão lá, selecionam seus personagens, um seleciona uma mulher também um pouco erotizada e produtizada, e o outro, como se fosse uma Kami, uma Chun-Li, e o outro amigo, ele seleciona um Ryu ou um Ken, né? Mais pra um Ryu, assim. Que eles sempre jogaram com esses personagens, desde Exatamente. a primeira versão do jogo. Desde a primeira versão. Basicamente, é um karateka contra uma mulher bombada. Não chega a ser bombada, ela é mais ela é erotizada mesmo. Uma karateka, de certa forma, eu acho, né? Ela é também, inclusive. Enfim, é um jogo de luta, nesse sentido ele não é tão... Parece um Tekken. Exato, ele é mais uniforme, assim, parece, sabe? Mas a gente acaba tendo contato principalmente com esses dois personagens. E os dois começam a lutar, tudo, e existe uma tensão que acontece dentro deles, só que, de novo, a partir de um jogo que a gente consegue entender, então, que ele é um jogo de luta mais sandbox, a partir disso, quando dá essa virada, eles se beijam, os dois, eles se beijam. E os realmente, os amigos dentro do fora, jogo, mas cada dentro um tá do na jogo. sua casa. Cada um tá na sua casa. E aí eles sentem sensações. Exato, porque os golpes dela são tudo... uma chave de virilha, um negócio assim. Isso. E ele Exato, também, todo bonitão, musculoso, fortão. Então acontece isso, e o jogo até não mostra isso, mas dá a impressão de que realmente eles fazem sexo no jogo, não mostra isso explicitamente, mas é o que acontece. E isso, de certa forma, coloca um impasse, estabelece um impasse entre eles. Bom, daí já é uma análise um pouco do próprio, que é a questão, né? Sou homossexual, não sou? Depois tem todo um desfecho, eu dei só o início do spoiler, porque não vem ao caso aqui, tem um desfecho e esse nó se desata de fato, e tem uma moral da história. Mas pra nós, o que é interessante, e o que eu mais achei interessante nesse episódio é justamente, de novo, o comportamento emergente a partir de um grau de liberdade entregue num jogo sandbox, e que eu vi até algumas análises, vi inclusive do pessoal lá do Anticast, eles estavam falando sobre se o jogo era mais para uma linha mais pornográfica, sabe? Colocaram muito a questão da pornografia, quando na verdade pra mim a questão não foi por aí, assim, não foi por aí. O que estava acontecendo ali naquele jogo era muito mais uma questão sobre sensações, quase um hedonismo, assim, né? Tipo assim, multiplicar ou potencializar o prazer que um jogo por si só já traria do ponto de vista da diversão, que a gente vem conversando aqui nesses episódios. Mas que naquele caso ali teve uma outra camada, que foi uma camada física na jogada, né? E que eles, claro, teve uma consequência individual ali, identitária na jogada, né? Porque eles começaram a se questionar sobre isso e eles vão resolver isso aí de uma outra maneira depois. Mas foi muito interessante entender como um jogo foi o assunto de um episódio para trabalhar alguns conceitos, e os que mais nos servem aqui para uma análise é essa questão principalmente de liberdade, porque era um jogo de luta e eles passam a se amar. Então, assim, o que é sangue vira suor, o que é ódio ou adversidade vira amor, carinho. Soco vira abraço. Vira abraço. Então tem realmente uma batalha de conceitos ali acontecendo. Isso tá me lembrando o livro /filme Jogador Número 1. Né? Sim. Jogador Número 1 tem essa pegada aí. Também pessoas isso, estão as dentro pessoas estão dentro da realidade virtual com um completo espectro de sensações e tudo. Eu não li o livro, mas eu gostei muito do filme Jogador Número 1, achei bem interessante. Gostou do filme? Eu não li o livro, né? Então, se eu tivesse lido o livro, talvez eu ia ter outra opinião, mas é um filme interessante de algumas... É que tem algumas referências de outros jogos, a gente acaba sendo contemplado como fã, né? Acaba sendo um pouco contemplado ali. Eu tava pensando um pouco na relação da liberdade do jogo, agora pelo lado do input, né? De como é que funciona a ação no jogo, como é que você age no jogo, né? Você age no jogo por meio de uma ferramenta.
E essa ferramenta pode ser o mouse, que você clica na tela, pode ser o joystick, que você vai ter uma maneira de lidar com o joystick, mas trazendo para o celular e para os tablets a gente vai ter o dedo na tela, né? A gente vai ter um monte de aspectos, mas que eles acabam sendo ferramentais, né? Acabam sendo você manusear uma ferramenta e dar comandos. Periférico que te conecta com exatamente. o que tá acontecendo, né? Não é o teu próprio corpo. Claro que essas experiências que você está falando, está descrevendo, são inputs corpóreos, né? Nesse caso é 100% o que a pessoa faz é o que o personagem faz, né? Uma espécie de Matrix, né? Isso, você está conectado, você está com a tua mente lá dentro. Exato. A gente não tem isso ainda hoje. A gente poderia pensar que temos aí realidade virtual, que você bota um óculos, você vai ter uma imersão, mas ainda os comandos que você dá pro jogo, alguns comandos vão ser movimentos de cabeça, né? Igual o movimento de cabeça, você move a cabeça e a câmera move, mas a maioria dos comandos eles vão ser comandos que ainda estão restritos a um manuseio de botões e tudo ainda mais. Tem um filtro grande, né? Enorme, né? E pra mim esse é o grande filtro, o grande problema de tornar os jogos inacessíveis pra algumas pessoas ainda. Eu tava lembrando da metáfora que o Israel fez do carro, né? De, tipo, como é que eu vou contemplar o jogo? Como é que eu vou ter liberdade de agir no jogo se antes eu não tenho habilidade de agir no jogo? Não sei se tu lembra da metáfora que tu fizeste. Na verdade a comparação que eu fiz foi porque realmente existe isso como característica daquilo que a gente está conversando sobre aqui, que são os jogos, né? Então existe essa questão dos input, né? Como que eles são passados, porque a gente tem uma conexão distante entre a entidade que a gente controla, né? Ela é impossível na prática, porque o que acontece lá naquelas dimensões não acontece aqui na nossa, lá é virtual. O input, ele é um limitador de liberdade, né? Um limitador de liberdade, exatamente. Então, nesse sentido, mas eu acho que a análise que ela é mais saudável que ia ser feita é que uma vez, e a gente tem muito essa expressão, né, nos jogos, que é a masterização, né? Quando when you master something, né? Quando você domina, quando você masteriza alguma coisa, a partir de então, você nessa camada mais motora passa a ter uma relação mais automatizada, mais simplesmente contínua disso. Mas e você, né? Exato. Existe uma conexão direta. Eu costumo dizer que aí é quando você masteriza algo do ponto de vista motor, você faz uma espécie de você se transforma rapidamente num ciborgue, porque aquilo passa a ser uma extensão de você mesmo, sabe, momentaneamente, para aquele uso específico. E o carro foi trazido nisso como um exemplo, porque aí você tinha dito, né, que tipo, é menos sobre dirigir e mais sobre olhar a paisagem, mas é preciso masterizar todo o processo anterior para então emergir essa liberdade toda de a gente conseguir acompanhar e ter as coisas todas da maneira como a gente gosta, que vai trazer o prazer mais legítimo, pelo menos, não sei se legítimo é a palavra, mas o prazer mais puro, sabe? Saber dirigir te permite ir a lugares mais longe com o carro, né? Enquanto você não sabe dirigir, é mais difícil de você ampliar os horizontes, né? Dentro dessa linha, eu queria colocar uma questão para vocês que eu também tinha pensado aqui, fiz uma anotação, que é o seguinte: dado que os jogos eles são previamente pensados, a gente tem conversado sobre isso também, essa questão dos desenvolvedores ou dos game designers, eles estão mais com o poder sobre isso. O que vocês acham? Porque eu coloquei uma anotação que é o seguinte: um ambiente controlado ou um ambiente de controle? Porque me parece que existe uma questão quase com uma certa perversidade aí, se a gente quiser analisar dessa forma. É possível, pelo menos, eu não estou dizendo que é necessário, mas é possível, porque querendo ou não, sendo um ambiente de experimentos, quando você dá a opção para a pessoa atropelar uma velhinha, é menos sobre atropelar a velhinha e mais sobre a mecânica que isso implica, a gente sabe disso. Mas existe um efeito rebote moral nessa jogada que às vezes ele é justamente usado como refém da jogada. Eu acho que a gente ainda vai ter bastante oportunidade de falar sobre isso num outro episódio, mas tipo assim, a questão é essa consequência moral que ela vem meio embutida, ela não é uma consequência necessária, ela pode ser interpretada através de um moralismo mais rasteiro, assim. Então, assim, a gente dar opções para as pessoas, sendo duas opções, jogos de dilema moral, por exemplo. Eu tenho duas opções em que, hipoteticamente aqui, eu preciso salvar a mãe ou o pai.
entendeu? No próprio filme, aqueles Jogos Mortais, ele é muito construído em cima desse tipo de escolha. Como é que bate isso pra vocês, assim? Esse ambiente controlado também é um ambiente de controle, do ponto de vista mais vigilante da expressão? Foucault falava esse tipo de coisa também, mais vigilante da expressão. Como é que vocês veem isso, assim? Somos perversos enquanto criadores de jogos? Eu acho que um pouco sim, sempre. Vai lá, solta a mão. Estamos sendo transparentes com todo mundo aqui. Mas eu acho que, na verdade, não é nem sobre... não é tanto sobre controle, é um pouco mais... Assim, qual é a consequência de atropelar uma velhinha no GTA, por exemplo? A polícia vai vir, eu vou ser perseguido, existe uma consequência pro meu ato. Mas antes disso, uma velhinha não foi atropelada. Mas você atropelou uma velhinha. Sim. É paradoxal. Mas o que eu quero dizer é que o que o jogo apresenta é uma consequência ficcional, de fantasia, para aquele ato que você... É uma abstração. É uma abstração. O jogador, enquanto jogador, essa escolha moral dele, na verdade, é ele se colocando num laboratório de o que acontece se A, o que acontece se B. Mas não o que acontece na vida, ou o que acontece se eu fizer isso na minha vivência real, e sim de que forma esse jogo me responde se eu fizer A, de que forma esse jogo me responde se eu fizer B. Então, na verdade, o que o desenvolvedor coloca lá são respostas a estímulos, a ações do jogador, que podem ser vistas simplesmente como um elemento lúdico desse laboratório do jogador. Eu quero ver todas as consequências de todos os atos possíveis, ou podem ser vistas como uma coisa com força, com peso narrativo, por exemplo. Você fez isso e aquilo aconteceu e viva com isso agora, sabe? É uma diferença entre um GTA, por exemplo, e um Mass Effect, em que as tuas ações são carregadas pela narrativa de uma forma que o jogador se importa com qual foi cada consequência das ações que ele tomou, né? Então eu acho que o designer do jogo, o desenvolvedor, tem esse papel de escolher de que forma que essa liberdade vai ser trabalhada, assim. Ela serve para a expressão do jogador, o jogador sentir que está criando uma identidade dele e mostrando uma identidade dele dentro daquele jogo, serve para o jogador satisfazer uma curiosidade que é narrativa, ou então uma curiosidade que é estrutural. O que acontece se eu for por lá? Será que eu encontro uma coisa que eu não tinha antes e vou sair mais forte do outro lado, sabe? Existem várias, ou pode ser até uma liberdade que serve para controle de experiência de jogo mesmo. Se eu for por aqui é mais fácil, se eu for por lá é mais difícil, e eu quero regular isso dentro da minha experiência de jogo, né? Tem a questão do avatar também, né? Porque o avatar de um jogo, às vezes, é o próprio jogador, né? Então, não existe um personagem. Às vezes, mesmo que seja em primeira pessoa, é o próprio jogador que está ali assumindo algumas coisas. Mas, às vezes, não. Às vezes, você está comandando um personagem. E dentro do jogo, você tem uma oportunidade, por exemplo, de ter um avatar que não necessariamente tem a ver consigo, né? Não tem a ver com a tua pessoa, né? Eu, Rodrigo, posso ter uma personagem feminina e tá tudo bem. Isso pode significar alguma coisa, mas pode não significar nada também. Sim. Porque o jogo vai ter relações sociais ali dentro também. Exato. É comum, por exemplo, que homens façam personagens femininas para poder ganhar recompensas de outros homens que dão recompensas para garotas. Eu lembrei do Fable, aquele jogo do Peter Molyneux, acho que é de 2001, 2002, que ele trazia como grande característica, assim, a ideia de que tu pode escolher se quer ser um personagem bom ou um personagem mau. Então é um menino que cresce e se torna um herói, se torna um cavaleiro, uma coisa do tipo. E se ele for ajudando as pessoas e sendo um bom personagem dentro daquele contexto, ele começa a ganhar auréola de anjo e fica com roupas de clérigo, assim, brancas e coisas. Se ele for fazendo maldade, mata as pessoas, rouba, mata galinha por nada, não sei o que, ele começa a ganhar chifre, fica uma coisa mais sombria, olho vermelho. O jogador pode escolher um caminho ou outro, no sentido de, essa é a minha história, esse é o meu personagem, ele foi mal e as consequências foram isso. Ou ele pode escolher o caminho do bem ou do mal, mas como eu quero ver como é que meu boneco fica se eu matar a galinha, sabe? Sim. Que legal esse chifre. Então existe um balanço entre a leveza e o peso dessas decisões que está a cargo do jogador no fim das contas. No lance do avatar também tem... Salvo que o desenvolvedor oriente um pouco esse leque de escolhas para algo que ele está querendo, seja ideologicamente ou moralmente bem específico,
acho que é mais leve também uma análise dessas, Sim, né? aham, Entender sim. que não, às vezes é puramente exploratória. É. O que, por exemplo, muita mediatização das coisas às vezes acontecem de maneira equivocada por não entender essa nuance. Exato. Eles É, pegam que é o- aquilo e colocam com um peso muito maior do que deveria. Mas não ter. dá pra negar também, como eu falei, alguns homens fazem um avatar feminino pra ter vantagens e algumas mulheres fazem um avatar masculino para não ter desvantagens. Exato, exato. Tem muitas garotas que jogam com personagem masculino e com nome masculino, nickname masculino, para não ser assediada, para não ser subestimada. Então, de alguma maneira, não dá pra gente pensar em liberdade e jogo só pelo jogo, mas também pela socialização que ele propõe, né? Sim. Então, as restrições, elas não são só das regras do jogo, elas também são das relações sociais entre eles, né? E eu não sei se isso dá pra gente chamar de comportamento emergente do jogo, porque ele é de um comportamento social comum, né? De mulheres serem detratadas em alguns campos, homens em outros, etc, né? Mas eu acho muito, muito legal que o jogo te oportunize, de alguma maneira, experimentar estar no corpo ou ter, sei lá, ser um orc verde e de alguma maneira usar aquilo. Claro que é fantasia, né? Mas, como tu já citaste o Antropy, né? O jogo da Misanthropy. Não, é Dysphoria, é o jogo Dysphoria. da Isso, Ananthropy. da Ananthropy, desculpa. Que ele de alguma maneira te provoca a pensar o que é estar, né, na pele de um... Mas igual, também não é muito profundo, né, não é tão profundo, mas é uma provocação. Eu já vi alguns experimentos de gente que tá tentando fazer experimentos com realidade virtual, de fazer que no meu óculos eu veja pelos olhos de outra pessoa, Experimento sabe? de alteridade. São experimentos muito interessantes, mas ainda é difícil de fazer esse experimento porque uma pessoa de óculos de realidade virtual, ela não é exatamente uma pessoa, tipo, vamos imaginar uma pessoa negra de óculos de realidade virtual, ela não é exatamente uma pessoa negra andando na rua, ela é uma pessoa negra de óculos de realidade virtual. Então, mas é interessante pensar como você pode vestir os calçados de outra pessoa por meio do jogo. Mas não sei o quanto que os jogos estão oferecendo isso. Acho que a gente vai conversar isso no futuro, em outro episódio, né? Eu ia até trazer um exemplo pessoal. Eu tenho jogado agora o Detroit. Já joguei, eu gosto desses jogos de narrativos mesmo, né? Com árvore de escolhas, né? Então ele me dá sempre para cada situação ali que eu travo 1, 2, 3 opções do que construir. Mas a interface desse jogo ela é especialmente interessante assim, porque ela me mostra, eu consigo olhar como um fluxograma todos os caminhos possíveis depois de cada capítulo do que eu poderia ter feito e do que eu fiz, e depois eu posso voltar a rejogar. Porém, foi bastante interessante porque, claro, o jogo tem todo um plot de história ali, e ele tem umas situações bem pesadas assim, sabe, envolvendo inclusive alcoolismo, pai que bate em filha, mentiras, traição, filho drogado com pai cadeirante, coisas assim, sabe? Então tem situações bem tensas e que as escolhas elas se ficam agudas ali, sabe? Eu tenho que realmente ver o que eu vou fazer. Mas o fato é que eu fui tentar olhar para essa árvore de escolhas, mas por curiosidade eu fui dar uma navegada na interface e no início do jogo existe uma mulher ali que é uma ciborgue, na verdade existe um outro nome pro jogo, como eles chamam isso, né? E ela me diz, ela sempre me dá boas-vindas, né? Quando eu chego, tudo, ela fala comigo, assim, então ela tem um comportamento ali meio, uma IA mínima pensada para isso, de acordo com como eu ajo, o tempo que eu fico e tal. E quando eu fui para olhar essa árvore de escolhas, apenas para olhar, eu não ia jogar naquele momento, mas eu tive na tela em que poderia ser jogado. Ela me deu o seguinte texto, ela falou comigo assim: lembre-se, você pode jogar a qualquer momento, de qualquer parte que você parou, para tentar entender quais as outras possibilidades que você poderia ter escolhido. E aí o arremate que para mim foi como bateu, assim, porque ela diz assim, ó: mas a gente não recomenda que você faça isso, só depois que você terminar o jogo, afinal, essas foram as suas escolhas originais. Então eu achei aquilo sensacional, assim, porque eu fui um pouco pela curiosidade de talvez ver o que eu teria feito, já meio que antes, assim, mas ela me deu uma moral da história muito boa, sabe, porque assim, não importa o que vai acontecer, e ela me tranquilizou de qualquer maneira, de certa forma, porque eu pensei assim, não existe um certo ou um errado nesse jogo, existe o que vai acontecer, existe o meu caminho, sabe, e aquilo vai me trazer alguma consequência narrativa naquela história, tudo, eu tô esperando isso, né, já trouxe em alguns momentos, mas enfim, o jogo ele tá me colocando sempre uma posição de recomeço, né, ele sempre me dá uma segunda chance nesse sentido de eu reconstruir, mas claro, essa reconstrução ela cobra o seu preço também, né? Porque ela tem, enfim, daí eu já entraria em spoilers.
Mas eu achei muito interessante isso. E também, um ambiente controlado, né? Não sei se um ambiente de controle, por isso que eu quis trazer mais como provocação, não sei se chega a ser o caso. E acho que depende de como a gente bota a lente de análise por cima. Acho que o Damolin trouxe um ponto ali que às vezes é leve mesmo, sabe? Acho que é por aí. Mas às vezes tem pessoas que inclusive botam uma lente bem pesada, moralista mesmo e tal. É um ponto em que a gente realmente pode conversar bastante ainda mais, mas do ponto de vista de liberdade, eu acho que os jogos, no mínimo, eles oferecem um sistema muito bom, uma experiência muito boa de liberdade. Seja ela uma falsa liberdade, mas do ponto de vista da diversão, ela me parece ser suficiente, sabe? Pra gente, pelo menos, chamar de liberdade. Ficou com uma cara de encerramento, de repente eu vou passar para vocês só para perguntar assim, é possível responder? Vocês se arriscam a responder? Eu já fiz até um certo esboço aqui e eu tentaria um arremate, não sei como é que eu vou responder isso, mas tem um arremate. Existe liberdade nos jogos depois desse papo que a gente conversou? Eu respondo que sim e não. Belíssima resposta. Que sim, não. Belíssima resposta. Tem tudo a ver com a questão da porta e com a relação do gato de Schrödinger que eu falei no início. Mas eu gosto e não está ao mesmo tempo. Exatamente. Mas eu gosto muito dessa dualidade que, primeiro, não tem como a gente pensar numa liberdade utópica, integral, infinita. Isso não é possível. E nem na vida real, né? Nem na vida concreta, de jeito nenhum. Os jogos não são simulacros da vida concreta, eles são analogias, eles são... né, alguns jogos podem ser simuladores, mas aí a gente trata mais como simulador, e mesmo assim um simulador não tem como simular todas as coisas, né? Mas eu gosto da ideia de pensar que eu insisto numa liberdade reformulada, numa liberdade planejada, e eu vejo de um jeito muito positivo, assim, que os jogos oferecem oportunidades da gente experimentar coisas que às vezes na vida a gente não vai experimentar, sejam elas questões morais, éticas, ou até mesmo estar fazendo coisas que a gente não faria na vida, assim, sei lá, pilotar um avião, cavalgar num grifo, mas eu não excluo ali as tomadas de decisão, o limite também da tomada de decisão, né? Hoje eu não trabalho como game designer, mas em algum momento da minha vida eu realmente pensava nessa responsabilidade, sabe? Tipo, eu mencionei nesse episódio um exemplo de um projeto que eu trabalhei. Hoje eu sigo trabalhando com outras coisas de outras ordens, assim, mas eu fico pensando mesmo, assim, eu tava planejando fazer um jogo em que o primeiro input, o primeiro comando que o jogador desse para o avatar seria o comando que o jogador jogaria. Eu não ia dizer qual. Então, assim, se o jogador conectasse um joystick e tentasse mover o bonequinho, ele ia jogar com joystick. Se ele tentar com mouse, ele vai tentar com mouse. Se ele tentar com as teclas A, S, D, E, A, W, seria com isso. E mais do que isso, se ele só apertar a tecla, ia ser um jogo em que você aperta teclas. Se ele segurar a tecla, ia ser um jogo que assim. Então, eu tentei pensar, tipo assim, que o jeito... Não é uma tomada de decisão, o que o jogador fizer, o jogo vai responder a isso. É um experimento que eu tô fazendo lá, programando, né, fazendo por mim mesmo, assim, por vários interesses, até penso em como encaixar isso na minha tese de doutorado, mas porque eu tô tendo pensamento sobre isso, sabe? Tipo, não só sobre liberdade, mas sobre oferta, né? Sobre o que eu ofereço e o quanto que o primeiro contato do jogador com o jogo determina como o jogo vai ser. Eu imagino que, se tudo der certo, eu nesse desenvolvimento eu vou ter um experimento interessante, até, né, só pra fechar também futuramente, se alguém quiser entrar em contato comigo, participar de alguns testes que eu vou querer fazer em algum momento, é só entrar em contato aí também. Legal, Felipe? Cara, eu concordo com o Rodrigo, eu acho que sim e não. Acho que eu queria trazer duas coisas. Uma é, retomando ainda o Striking Vipers, que nem aquele exemplo que eu dei lá no começo, assim, da porta e da visão cínica de que a liberdade só existe enquanto o jogo permite. O Striking Vipers, claro, ele funciona como mídia que a gente assiste, vê essa história e coisa, mas se a gente, desenvolvedor de jogo, tivesse feito aquele jogo, que é um jogo de luta, de realidade virtual e coisa, teria dado uma mão pra fazer a parte em que fazer sexo funciona no jogo também, sabe? É muito difícil. De forma que provavelmente, se o jogo permite isso, é porque houve trabalho de permitir aquilo, houve o pensamento de que o pessoal vai usar o jogo pra isso, então vamos botar um esforço nesse negócio. Então, existe uma fantasia na ideia de que você pode pegar um jogo de luta e usar ele pra fazer sexo. Então, sim, essa liberdade ela ainda está dentro de um conjunto de possibilidades fechadas que foi colocado lá.
Mas eu acho que isso não difere de qualquer outro sistema. A gente falou bastante em comportamento emergente, a gente falou em outros episódios de narrativas sistêmicas, narrativas emergentes. Multiforme também, né? Multiforme. O Dwarf Fortress acaba sendo um exemplo disso, de que o jogo e os sistemas que estão lá e as possibilidades que ele apresenta não são mais do que um alfabeto. O que você vai escrever com aquilo está limitado pelo que o alfabeto possibilita. Então, a gente aqui conversando, a gente tem liberdade de conversar sobre qualquer coisa, tantas coisas quanto o nosso vocabulário e a nossa comunicação permitem hoje, nesse momento, Brasil de 2019. A gente tem possibilidade de escrever qualquer coisa, a gente tem a liberdade de escrever qualquer coisa, tantas quantas 26 letras permitem e toda essa construção de comunicação. Isso que você tá falando, tá me lembrando do filme A Chegada. Exato. É isso mesmo, as nossas capacidades estão restritas pelas nossas possibilidades, né? E eu acho que o jogo acaba entrando nisso também, que você tem liberdade dentro do jogo, mas tantas quanto o sistema permite. Né? Legal. Da minha parte também, eu tô fechando com os dois relatores. Eu acho que existe sim e existe não liberdade, mas especialmente eu acho que o referencial é a maneira como se analisa, né? Mas o mais importante para mim é a questão de que, para quem joga, a sensação é uma sensação de liberdade a serviço da diversão, né? Então acho que é isso que conduz à relevância do jogo enquanto missão como plataforma de entretenimento, artefato cultural já um pouco na paralela, mas principalmente uma entrega de entretenimento, né, que vai dar prazer para as pessoas e que no final das contas eu acho que a nossa missão enquanto profissionais dessa área é justamente, enquanto está todo mundo ali trabalhando, tudo é entregar um alívio, né, momentos de alívio, momentos de prazer e que, se possível, ressignifique um pouco a vida delas, né. E acho que é para aí que a gente caminha, é por isso que a gente trabalha. Então, bom, se existe liberdade nos jogos, eu acho que a gente conversou bastante aqui para tentar responder essa pergunta, mas principalmente para problematizar isso. Da nossa parte, eu acho que é isso por hoje. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Felipe. Então, queria agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí. Segue a gente no @AmericaPodcast e não se esquece, esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, procura lá. Ou então, se você não encontrar, vai no www.americapodcast.com.br. Inclusive, você vai encontrar até os nossos arrobas lá, se quiser mandar mensagem. É isso aí, prende o grito, fala com a gente e a gente se vê no próximo. Valeu!